Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam Firminiano. Nessa aula de hoje, a gente vai falar a respeito do uso da tecnologia e da linguagem midiática na educação infantil. Bom, então esse documento, ele vai trazer todo um histórico, né? Falando a respeito que na sociedade contemporânea, as crianças, né, ou seja, os meninos ou meninas, quando nascem, eles já estão inseridos em um universo midiático, né? Então, o que seria esse universo midiático? Tudo que é recurso tecnológico e digital. Então, por exemplo, o computador, o celular, o rádio, a TV, a câmera fotográfica, né? Filmadora, enfim. Então, esses recursos tecnológicos, né, que dentro aí do documento ele vai falar do universo midiático, já permeia aí no cotidiano das escolas municipais, né? E o documento vai dizer também que as crianças, elas têm um olhar curioso, né? E esse olhar curioso, ele é um olhar o quê? Investigativo. E ela nos coloca para refletir que isso ocorre desde os bebês, né? Até as crianças aí maiores. Então, elas vão se apropriando dessas possibilidades, dessa interação com esse universo midiático, de acordo com o quê? Com as relações que os adultos eles estabelecem, ou seja, relações que eles chamam de relações comunicativas e expressivas, tá? Então, nesse contexto dessas indagações, então o texto ele vai trazer para a gente poder estar refletindo a respeito dos brinquedos, né? Papéis, tesouras, lápis de cor, massa de modelar, coisas que são assim plausíveis, né, de se usar lá na escola. E aí ela faz algumas perguntas, né? Como que esses recursos, né, tecnológicos, ele pode possibilitar experiências para as crianças? Então, são questões aí que vão permear uma reflexão, né? O professor fazer a respeito do uso desses materiais para as crianças na educação infantil, né? Desde que a gente já constitui aí um ambiente híbrido, né, de ensino. Então, como que tem que se pensar o espaço para poder ensinar essa criança, né, na educação infantil? Como que a gente organiza? Então, o texto vai trazer como o espaço e o tempo deverão ser organizados para a utilização de tais recursos. Então, quando a gente fala nos recursos midiáticos, diretamente, às vezes você pensa na questão aí do uso da internet, muitas vezes não precisa, né? Você tem ali um recurso midiático e que ele não vai solicitar que eu tenha a internet, né? E aí um outro questionamento, quem que deve utilizar esses materiais? As crianças ou somente os adultos, né? Olha só que questões, né? Se nós queremos desenvolver uma educação, né, que contemple o uso de recursos, né, tecnológicos, recursos midiáticos, então eu preciso pensar, quem que utiliza? Só as crianças ou só os adultos, né? Que interações deverão ser asseguradas entre crianças e essa gama, ou seja, essa quantidade de recursos? Como que o professor organiza isso? Então, esse texto ele vai trazer uma reflexão sobre como o professor organiza as suas aulas, organiza ali como ele vai trabalhar o currículo, né, de forma que assegure aí que as crianças tenham acesso aos recursos midiáticos, tá? Um outro questionamento, como os diferentes espaços, né, da unidade escolar, ele deve traduzir, ou seja, ele deve se transformar em ambientes de possibilidades e descobertas, né? De experiências e criação para as crianças. Então, como que eu vou pensar nessa organização desse espaço escolar, né? Não pode ser do jeito que é hoje, né? Cadeira e carteira uma atrás da outra, então tem que se pensar. Então, esse texto, ele vai, então,
apoiar, ou seja, subsidiar aí os educadores, né, em momentos coletivos, para que eles possam fortalecer as suas práticas pedagógicas. E eles também, né, apesar da gente estar se posicionando em relação ao fazer do professor na educação infantil, ele também vai fortalecer as suas práticas em relação a utilizar esses recursos tecnológicos e midiáticos. E aí o texto vai trazer em ambientes híbridos, né? Ou seja, né, em que momento que eu posso utilizar? Né? Quando eu estou aqui dando uma aula remota, será que eu consigo ensinar as minhas crianças, né, a utilizar algum recurso tecnológico? Né? E aí, de que modo que essa democratização desse acesso, né, pode provocar essas discussões, né, com os educadores sobre o papel e a presença destas potencialidades que seriam os recursos aí tecnológicos e midiáticos. Então, não dá para deixar de lado, né, para deixar de usar aí esses recursos. Até porque a gente já passamos aí uma grande experiência onde o professor não utilizava, né, esses recursos e de um dia para o outro aí ele teve que fazer as suas aulas remotas, então tem que se preparar. Isso vem já de um longo tempo, né? Quando a LDB ela já estabelece o uso de recursos tecnológicos. E na rede municipal de ensino, na década de 80, com o Paulo Freire, né, com o professor Paulo Freire, já tinha-se essa observação, né, a importância de utilizar recursos, né, tecnológicos e midiáticos. Talvez não se usasse essa palavra, né, um midiático, mas os recursos tecnológicos já estavam presentes aí nos documentos há um longo tempo. Então, o trecho desse texto que nós estamos discutindo, ele vai colocar ali a importância do professor, né, do educador, da educadora, também como um observador participativo. Né? Ele observa o que a criança faz, como a criança está aprendendo e como que ela pode o quê? Como que ela pode adequar ali os espaços. E aí, os professores, né, os educadores, a partir desse olhar aí observador, ele vai perceber nas crianças, né, como que ele vai poder organizar o espaço de forma criativa, né? Porque o que se afirma é que a escola da educação infantil, ela precisa ser um território de amplas possibilidades, né? Onde se utiliza o quê? A imaginação, se utiliza a criação, invenção, descoberta, o acolhimento, né? Para que as crianças possam ter uma infância feliz, tá? Isso é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma resposta para esse texto que está nos trazendo essa indagação. Então, para que essas crianças tenham essas oportunidades, o que parte-se do princípio, né? Que o educador ele tem interesse em desenvolver esses potenciais, né? Porque se não partir ali da prática cotidiana do professor, isso não acontece. E os professores, né, educadores e educadoras, eles também podem se apoiar em algumas experiências infantis para poder, então, pensar ali na organização de espaço e tempo. Então, o texto, ele vai, ao longo dele, trazer vários momentos com esta reflexão. Pensar no espaço e no tempo, onde a criança vai desenvolver o quê? A criação, né, o pensamento crítico, colocar as suas ideias, mesmo ali na educação infantil, onde eu tenho como premissa, né, a questão do brincar, do interagir. Então, esse espaço, essa organização de espaço na escola, ele vai ser considerado ali elementar, né? E muito importante para que o currículo seja desenvolvido. Por isso que ele tem que ser planejado, né? Planejado com as crianças das diferentes faixas etárias, desde do bebê até as crianças maiores, para que eles possam o quê? Vivenciar, né, diferentes experiências, para que eles possam participar, para que eles possam fazer o quê? Escolhas.
Então, na rede municipal de educação de São Paulo, uma das situações, né, que ela já vem aí trazendo há algum tempo, e a gente tem outros documentos da tecnologia aí que vai falar a respeito, né, do uso dos laboratórios, de quem é responsável. Então, essa vivência nessas situações distintas, muitas vezes acontece no laboratório de informática, tá? Essa é uma situação. Depois tem os espaços híbridos, onde pode-se utilizar o quê? Recursos, né, tecnológicos em algumas experiências e atividades ali com os bebês e com as crianças, que podem ser considerados como provocadores de reflexão e diálogo, tá? Então, essa palavra aqui, ó, provocar reflexão e diálogo, é muito forte aí para vocês poderem utilizar aí na parte ali, se precisar fazer uma questão dissertativa, né? E aí vem duas questões para se responder em relação a essas situações, né? Como deve ser um trabalho que leve em conta o desenvolvimento da autonomia de educadoras e educadores de bebês e crianças que tenham como mote os recursos tecnológicos e digitais, né? Como que deve ser esse trabalho? Sempre pautado na questão do quê? Do currículo, né? Onde a criança ela precisa o quê? Ter um espaço que ela possa ter um currículo integrador, né? Onde ela vai colocar ali e as suas ideias, né? As suas percepções, e o professor ele vai ser um observador e ele vai fazer os ajustes necessários, né? Uma outra questão, como criar essa cultura de apropriação para que educadores e crianças sejam protagonistas de ações de aprendizagem? Como que você cria essa cultura? A gente cria a cultura a partir do momento que eu começo, então, observar, refletir, né? Então, tem a questão reflexão, ação, reflexão. Então, essa cultura ela vai ser possível, né, de tornar as crianças protagonistas se a atividade que eu estiver desenvolvendo tiver esse objetivo, né? Então, eu tenho que pensar em sempre atividades que despertem a curiosidade, a inventividade, a reflexão, o pensamento crítico, né? E muitas vezes, porque estamos na educação infantil, acaba se não considerando, né, que a criança também ela é inventiva. O documento ele vai afirmar, né, que não é uma tarefa fácil, né, de ser concebida, mesmo nessa perspectiva aí de uma gestão, de uma escola aí, democrática, né? Então, ela não é algo fácil, não é algo pronto, não é algo acabado. Ela vai estar sempre o quê? Em construção. Então, essa proposta de uma gestão democrática, de um espaço democrático, né? É você criar, né? Você ter acesso e criar esses ambientes. Então, os ambientes, eles vão variar de uma escola para outra, de uma sala para outra, né? Ela, então, vai ser manifestada a partir do quê? A partir do que eu tenho, do meu foco ali, e do que eu observo nas crianças, né? Então, o texto diz assim, ó, a proposta é democratizar o acesso e criar ambientes que possibilitem a expressão e a manifestação do bebê e da criança nas diferentes linguagens e nos modos de agir para que eles criem e recriem. Então, quando eu falo diferentes linguagens, é tudo que você pode proporcionar, né? Desde um desenho que esse aluno faça, de uma expressão, né? Por exemplo, se você usa ali gravador, né? De voz, né? Para que a criança possa ouvir. É uma expressão de linguagem, né? De que forma que ele está se expressando. Se você usa ali, você faz uma filmagem ali do seu aluno, também é uma expressão de linguagem, né? E hoje nós temos aí vários recursos que eu não preciso, né, de um espaço, vamos dizer assim, totalmente amplo para que eu possa desenvolver essas atividades, né? Mas o que eu preciso é o quê? É de uma intencionalidade, né? O que o currículo está solicitando e o que eu posso fazer, né?
o que eu tenho aqui de possibilidades que eu posso criar espaço e tempo para que minhas crianças elas desenvolvam as suas potencialidades. Então, diz assim, ó, vejam o mundo com seus próprios olhos. Então, você leva uma imagem, né? Você leva um filme, você leva um desenho, enfim, uma charge, né? Isso dá uma impressão que é só para trabalhar lá no Fundamental 2. Não, na educação infantil a gente conhece, já pode começar a usar, né? Então, ó, levantem hipóteses, construam relações e teorias numa concepção de infância que produz cultura e que inventa outras tantas possibilidades de conhecer e experimentar o mundo. Então, o professor da educação infantil, é comum ele usar muito a questão da contação de história, né? Por que não unir a contação de história com a organização do tempo, do espaço e a utilização dos recursos midiáticos, né? Nesse texto, ele vai trazer, né, vai pontuar aí um livro, inclusive ele coloca ali Tecnologias e Mídias, das paredes das cavernas ao tablet, né? E aí o livro ele vai apontar um trechinho ali do livro Mitos e Realidade na Tecnologia Educacional, né? No livro ali da Karina Gabriela Lyon, que diz o seguinte, ó, tanto a palavra técnica como o termo tecnologia têm a mesma raiz. O verbo grego tiktin, que significa criar, produzir, conceber, dar à luz. Neste sentido, tudo que a sociedade criou, produziu, concebeu a fim de expandir a capacidade do ser humano pode ser considerado tecnologia, né? Então, tem uma outra aula aí sobre a tecnologia que a gente fala a respeito, né? Desde quando o homem utilizou ali, né? Por exemplo, a pedra, quando ele utilizou o óculos, né? Ele fala esse texto, o giz, né? Tudo isso é o quê? É tecnologia. Por quê? Porque são ferramentas, né, que o homem ele criou de acordo ali com as necessidades. Então, quando a gente fala hoje de tecnologia midiática, a gente vai pensar mais, já vem ali no automático, né, computador. Não, não é só isso, né? Então, no próprio texto aqui, eu trago várias ferramentas aí, vários objetos, vamos dizer assim, que é considerado como tecnologia midiática, né? Por exemplo, você vai utilizar uma lupa, né, com seu aluno. Ali, a lupa também, ela é uma tecnologia, né? E aí, o texto, ele vai trazer, por isso que tem esse título, né? Tecnologias e mídias, das paredes das cavernas ao tablet. Então, ele vai falar dessa evolução, né? Dessas ferramentas midiáticas aí. Então, o texto vai trazer assim, por exemplo, eu acredito que muitos aqui talvez não sejam dessa época, nem da máquina ali de datilografar, né? Sejam mais novos. Então, se você apresentar ali uma máquina de datilografar para uma criança de 7 anos, para ela vai ser o quê? Uma novidade, né? Mas para uma pessoa de 70 anos vai ser o quê? Uma antiguidade, né? Agora, apresenta um tablet para ambos, né? Tanto para uma criança de 7 anos, quanto para uma pessoa de 70 anos, né? Então, o que diz? Para ambos, o adulto não habituado com um dispositivo móvel, tablet, será uma novidade, ele nem vai saber utilizar, né? Assim como a máquina de escrever para a criança. Então, o que o texto quer dizer? Que o desenvolvimento da tecnologia ele vai acompanhar os tempos e os espaços de interação, né? Então, ele chega, né, para resolver ali um conflito, para dar uma solução. Então, na época, né, que não se tinha lá nem a máquina elétrica, a gente escrevia os nossos textos o quê? Datilografando. Hoje não, hoje até no celular aí, né, nem preciso falar em tablet, mas os celulares hoje ali você faz o texto. Então, o que ele diz? Que esse desenvolvimento e a evolução desses recursos, né, e os diversos grupos sociais, né, que essas informações
contidas nesses processos foi o quê? Foi essencial para a época, né? Então, para cada época, eu tenho o quê? Uma certa tecnologia que vai ser utilizada. Então, é muito bom essa relação, porque a gente não deve considerar como tecnologia somente o último, né, a última aí geração de um computador, de um tablet, de um celular, mas, né, a máquina de escrever foi a máquina manual, a máquina elétrica, a taquigrafia, e muitas coisas aí, o telégrafo, né, o telex, enfim. E aí a gente vem para essa evolução. E aí é que está o papel da escola, né? Não ficar fora, né? Então, essas soluções todas são esses recursos, né, tecnológicos que eu já falei, e algo que parece simples, né? Ó, uma prática que hoje nos parece simples, como o registro da escrita em diferentes suportes, passou por uma evolução longa e constantemente modificada, adaptada e experimentada. Então, por exemplo, o recurso, né, a escrita hoje, você escreve ali, você faz uma carta, você digita uma carta, você consegue perceber ali erros, né, de digitação, erros de concordância. Isso antes a gente não tinha. Então, para a escrita hoje, ela foi o quê? Ela foi uma evolução. E esse processo, ele já está sendo utilizado, né? E assim como os outros se popularizaram, o uso das tecnologias, né, mais atuais também elas vão se popularizando. E aí ele vai falar a respeito de mídias, né? A gente fala de recursos tecnológicos e das mídias, né? O que é mídias, né? Mídias é o conjunto das informações e o alcance das comunicações. Desde uma pintura, então, por exemplo, você tem lá uma pintura rupestre, você tem um quadro, né? E aí o texto diz, ó, por exemplo, essa pintura rupestre aí, ela pode ser feita aí com ossos lambuzados de tinta vegetal, né? Até uma pintura mesmo de tela, ou os vídeos, né? Que chegam no nosso WhatsApp. Então, isso são mídias. Assim como o quê? Rádio, TV, jornal, novela, filme, são os símbolos, né? São os ícones manipulados por um determinado grupo. Então, você escolhe que mídia que você quer assistir, que você quer ver, né? Que você quer contemplar, né? E isso hoje nós temos toda uma gama aí de disponibilidade. Então, é isso que esse texto quer trazer, né? A gente não despreza aquilo que a gente já teve, né? Que a gente ainda utiliza, mas a gente agrega valores, possibilidades. Por isso que o texto ele traz muita palavra da gente desenvolver nas crianças as potencialidades, né? E aí, quando a questão do recurso, né, recurso tecnológico, aí ele vai falar um pouquinho a respeito desse recurso tecnológico, quando ele foi capaz, né, de traduzir esse código analógico para um código só, que é o bits ou bytes, né, e torna-se possível migrar para todas as mídias para um suporte, que é o computador. E isso ele se evolui, ele vai se diversificar de forma, de tamanho. Então, imagine vocês, nós tínhamos lá que tamanho de celular, né? Quando a gente começou, que a gente até brinca, né? Os tijolos, né? Hoje nós temos esse recurso potente, né? E bem menor. Voltando aqui. Então, essa evolução, ela vai trazer os tamanhos do celular, tablet, as câmeras. Hoje, as TV Smart, né, que praticamente aí você não precisa mais ficar preso em nenhum programa, você escolhe ali, você procura, né? Então, softwares que antes, aplicativos, né? Os softwares a gente usou bastante aí, a gente chamava de softwares na escola, quando a gente tinha ali aqueles CDzinhos, né? Então, então tudo isso são mídias, tá? Mas o que diz? Que as mídias não são mais uma realidade construída só, ela também é manipulada
manipulada por um determinado grupo. Então, eu não preciso ter um conhecimento técnico, né? Para eu, por exemplo, manipular celular, tablet, câmera, TV Smart, né? Então, antes o que se pensava que essa era digital, ela seria manipulada simplesmente se você tivesse um conhecimento técnico, né? E aí ele cita, por exemplo, jornalista, escritor, editor, fotógrafo, radialista. Não. Hoje, você, sem a necessidade de dominar esse código analógico, a gente consegue o quê? Utilizar as mídias. Então, ele coloca que a criança, ela brinca com a fotografia, né? Ela não precisa saber esse código analógico, mas ela tem acesso. Então, hoje, se a gente for verificar, a criança, ela utiliza o celular aí desde, né, quase quando nasce. Ela está o quê? Ela está experimentando, ela está descobrindo. Então, é nessa questão que o texto vai colocar a organização de espaço e tempo, tá? Então, aqui é uma imagem, né, do próprio texto. E então, o texto vai trazer algumas experiências aí de algumas escolas, e aí é uma vivência da criança aqui, explorando, né, a câmera, né? Então, quando ela usa e ela tem uma imagem, ela não está mais desenhando, ela está fotografando, ela está utilizando uma linguagem aí também midiática, né? Aqui, também uma outra imagem lá do texto, né? Então, ela vai trazer a questão da criança como um cidadão de direito, né? E aí pontua muito a questão do que precisa ter na instituição educacional, né? E aí vem a questão do brincar, né? Na educação infantil, as atividades, elas estão centradas ali no brincar, no interagir, né? Então, o brincar é a própria função das múltiplas linguagens em diferentes contextos. Então, a criança, ela está ali, ó, estão observando, elas estão com brinquedo e, ao mesmo tempo, ela está ali teclando, né? Então, o brincar é a própria função das múltiplas linguagens em diferentes contextos. Permitem condições cada vez mais inovadoras e atuais de aprendizagens, respeitando as crianças como sujeitos sociais e de direitos, capazes de pensar e agir de modo criativo, participativo e crítico. Então, aqui, uma imagem aí, os computadores, observem que é um espaço simples, mas é o quê? Organização do espaço e do tempo, né? Como que a minha escola da educação infantil pode ser organizada para atender o desenvolvimento aí das crianças com recursos tecnológicos e midiáticos, né? Bom, linguagens midiáticas e educação infantil, ó, tintas, luzes, telas, cliques, e agora, né? Então, o texto também ele vai trazer ali o que está estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que diz o seguinte, ó, a aproximação com as multimídias garante o direito das crianças ao acesso e uso dos diferentes recursos tecnológicos e midiáticos, amplia suas possibilidades de expressão. Um dos papéis das educadoras e dos educadores é o de potencializar a produção de culturas infantis, que tenham a escuta apurada e sensível na gestão do seu cotidiano com os bebês e as crianças, e serem defensores das várias formas de ser criança e viver as infâncias. Então, observem que o texto também pontuou várias vezes o papel do educador, né? Enquanto ali, se ele vai potencializar, ele vai pensar o quê? Na organização do seu currículo, tá? Pensando no tempo e espaço. Então, diz o seguinte, dessa forma, considerar as ideias, sugestões, problemas e dúvidas dos bebês e das crianças possibilita a educadoras e educadores planejar e proporcionar cada vez mais novas e ricas experiências, tá? Para isso, é necessário um processo de reflexão contínuo. Então, você, professor, para que tenha esse espaço e tempo organizado, tem que refletir sobre as seguintes condições, olha.
quais os recursos disponibilizamos no seu espaço, né, na sua escola? Não tem? Como os organizamos, né? De que forma? Em quais tempos e espaços? Ou seja, quando que a criança vai trabalhar com uma massinha de modelar? Quando que a criança vai estar num espaço ali de usar o computador, o tablet? Quando que ela vai estar ali para desenhar? Quando que ela vai estar para utilizar a fotografia? Enfim, é criar, né? Em quais tempos e espaços? E aí eu vou fazer uma crítica aqui, né? Que muitas vezes o que acontece? Essa questão do criar, de organizar, o professor muitas vezes pensa que é o quê? Deixar a criança ali o tempo inteiro ali com o jogo, né? E acabou, deixa ele ali. Não é isso, hein? Esses espaços não devem estar apenas circunscritos aos laboratórios de informática. E os recursos não se encerram com o uso do computador, devendo integrar outros olhares, abordagens e recursos, a partir do desenvolvimento de projetos pautados em uma perspectiva de educação pela descoberta e não pela instrução. Então, não é ali, aperta botão aqui e ali, né? Propor atividade onde essa criança desenvolve, descobre, inventa. Pensando nas experiências de uso e manipulação das tecnologias e mídias nas unidades de educação infantil, destaca ainda a importância de ter recursos que atendam às necessidades dos bebês e das crianças, que despertem e provoquem curiosidade e interação. Então, eu já tinha até comentado, né? Lupas, ó, lanternas, equipamentos sonoros, câmeras digitais, mesa luminosa, aparelho de som, projetores de imagem, retroprojetor, gravador de voz, computador, tablet, microfone, entre outros, né? Ou seja, de acordo com a sua realidade, mas que permitam o quê? A comunicação, né? Estabeleçam experiências significativas e que as crianças possam ter o quê? Interação com o meio. E aí, concluindo, os recursos tecnológicos e de mídia, seja elas digitais ou não, podem contribuir para as experiências dos alunos, mas por si só não é o bastante. É que eu acabei de falar, né? Não adianta, de repente, você tem lá um laboratório de informática, todo equipado, ou uma brinquedoteca, vamos dizer assim, mas a criança ela fica lá, né? Nada foi planejado, o professor não interage. Então, isso não vai contribuir. É preciso repensar os tempos e espaços das escolas, da infância, de modo que se qualifique o trabalho desenvolvido, promovendo, olha só que os documentos trazem aqui a linguagem dos documentos, né? BNCC está aqui, currículo da cidade está aqui, né? Onde eu preciso promover o quê? A autonomia e o protagonismo, tanto dos bebês quanto das crianças, ok? Então, a gente encerra essa aula. Muito obrigada e até a próxima aula.